pessoal, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre cultura do estupro. Se você está chegando por aqui agora, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos a respeito de termos ou de expressões feministas. Então, já temos outros vídeos, temos uma playlist aqui a respeito de um conteúdo voltado à explicação e à discussão de termos, de expressões importantes para o feminismo. Então hoje a gente fala sobre cultura do estupro e é extremamente necessário falar sobre cultura do estupro, especialmente pelo fato de que muitas vezes há uma tentativa de dizer que não existe aqui no Brasil uma cultura do estupro. Muitas pessoas vão dizer que aqui a gente não tem isso, que isso que é uma bobagem, que não tem necessidade de discussão desse tema. Então hoje a gente fala aqui sobre o que é e como a cultura do estupro se manifesta na sociedade brasileira. Te convido a se inscrever, ativar as notificações e participar do conteúdo que a gente publica regularmente aqui no canal sobre feminismo e sobre literatura. Bom, eu queria começar com um exemplo. Se você acompanha ou se você acompanhou durante um tempo o caso da Mari Ferrer, e se não, eu vou deixar aqui na descrição o link para te explicar melhor do que se trata, mas a Mari Ferrer acusa um sujeito de tê-la estuprado. E em determinado momento desse processo, o advogado pega algumas fotos do Instagram da Mari Ferrer e vai alegar que as fotos dela são extremamente sensuais, que as fotos dela estão provocativas, e isso meio que justifica. Ele é bastante grosseiro no modo como ele vai fazer essa abordagem, no modo como ele vai mostrar as fotos da Mari Ferrer, mas de maneira geral ele tenta justificar o estupro, ou ele tenta dizer que ela não foi estuprada por conta do modo como ela se comportava nas redes sociais. Então temos um primeiro exemplo aí. Essa questão da cultura do estupro começa a ser discutida aqui no Brasil de modo mais incisivo a partir de 2016, a partir de um caso que eu não sei se você se lembra, mas tivemos um estupro coletivo de uma menor de idade, ela tinha 16 anos à época, e ela sofre um estupro coletivo. Além do estupro coletivo, ela teve a exposição de sua imagem, porque as fotos e vídeos desse estupro foram parar na internet. E o que acontece na sequência? Muitas pessoas vão perguntar o que ela estava fazendo, onde que ela estava, e a partir do momento que se diz que ela estava num baile funk, muitas pessoas vão banalizar o fato dela ter sido estuprada e de ter sofrido um estupro coletivo, olha só, pelo fato de que ela estava num lugar que não fosse propício, que não fosse adequado para ela estar, caso, obviamente, ela não quisesse ser estuprada. A cultura do estupro, ela parte, então, dessa tentativa e dessa insistência em colocar na vítima a culpa por ter sofrido uma determinada violência sexual, seja uma violência mais sutil, né, como um assédio sexual, por exemplo, ou seja uma violência mais grave, como um estupro ou como um estupro coletivo. De qualquer maneira, a cultura do estupro vai dizer respeito a essa ação de buscar na vítima e não no agressor a culpa pelo que ele sofreu ou pelo que aconteceu com essa vítima. Isso vem do fato de que homens e mulheres são ensinados de modo diferentes para conviver em sociedade. Então, parte-se do princípio de que o homem, ele é esse sujeito que não se controla em relação ao seu desejo sexual. É como se o homem fosse naturalmente mais agressivo, como se o homem naturalmente tivesse mais desejo sexual, e por conta disso a mulher, ela precisa ser educada para se proteger dessa agressividade, desse desejo. Então a mulher, ela tem que estar sempre se preocupando com as roupas que ela usa, com o modo como ela se comporta, com o modo que ela sorri, dependendo para uma outra pessoa, que ela brinca, né? Se a gente for pegar o caso da Dani Calabresa, então ela acusa o Marcos Melling de ter assediado sexualmente, e em determinado momento, a partir do momento que se pega no celular dela algumas brincadeiras, alguns comentários, vai se defender a ideia de que, pera lá, se ela estava brincando, se em algum momento ela fez uma brincadeira, se em algum momento houve uma piadinha, então ela não é tão vítima quanto ela está dizendo que ela é. Então, a cultura do estupro é isso, é essa busca, essa insistência por atribuir à vítima a culpa pelo que ela sofreu, ou pela violência que ela sofreu, independente de qual tenha sido o grau, a proporção dessa violência. Para isso, é importante a gente definir o que a gente entende por cultura quando a gente fala a expressão cultura do estupro. Aqui, nesse caso específico, eu trago essa discussão justamente porque a cultura tem uma série de sentidos, uma série de significados, mas nesse caso aqui,
Quando a gente fala em cultura, a gente está falando em um comportamento que seja recorrente dentro da sociedade. E aí, muitas vezes as pessoas vão tentar banalizar isso dizendo que nem sempre as pessoas fazem, ou nem todo homem, aquela famosa expressão, nem todo homem. Obviamente que a gente entende que nem todo homem ou nem todas as pessoas vão fazer esse ato ou vão ter essa insistência em culpar a vítima pela violência que ela sofreu. Mas quando a gente fala em cultura do estupro, a gente fala de um comportamento que seja recorrente, que esteja bastante presente dentro daquela sociedade. Então não é um termo generalizante. Nem todo mundo possui esse comportamento, mas muita gente possui esse comportamento. E se muita gente possui esse comportamento, é importante a gente entender qual é a raiz dele, por que ele existe, por que ele continua existindo e por que a gente percebe. Então, muita gente aí que vai tentar ter esse gesto de culpar a vítima pela violência que ela sofreu. Isso tem raízes históricas muito profundas. Então, quando a gente fala em cultura do estupro, a gente fala de algo que não se forma hoje, a gente fala de algo que não é exclusivo do Brasil. Se a gente for pensar e pegar aí as teorias a respeito da cultura do estupro, isso começa a ser discutido lá na década de 70 nos Estados Unidos e em outros países. Então é uma discussão que já vem sendo feita faz bastante tempo. Aqui no Brasil é uma expressão que vai ganhar popularidade a partir de 2016, a partir desse estupro coletivo que as pessoas olharam, que a mídia colocou e atribuiu muitas vezes essa culpa à adolescente. Então, isso é uma coisa que tem raízes históricas muito profundas. Por exemplo, em situações de guerra, muitas vezes o país que invade uma outra nação ou outro grupo social, ele vai ser estimulado a estuprar as mulheres daquele espaço, daquela comunidade, como uma marca ou como uma maneira de deixar sua marca ou de atribuir o seu poder. Então, nesse caso especificamente, a gente entende que o sexo ele é usado como uma maneira de mostrar o poder, de mostrar a virilidade daquele grupo. Então, para isso, quando esse país ou quando esse grupo invade um outro país ou grupo social, muitas vezes vai acontecer uma série de estupros para poder mostrar qual é o poder daquele grupo, qual é o poder desse invasor. Se a gente olha para o caso da sociedade brasileira, por exemplo, a gente tem um dado aí que é bastante sério, que é o fato de que o estupro marital começou a ser considerado crime somente em 2006 com a Lei Maria da Penha. Então, antes disso, ou durante muito tempo, entendeu-se que, bom, se temos um homem e uma mulher casados, não há estupro dentro dessa relação, justamente porque o sexo ele é um direito desse homem. Então, como assim tem estupro? Se eles estão casados e o homem deseja e quer ter relação sexual com a sua esposa, é um direito dele. Então, é somente em 2006, com a Lei Maria da Penha, que começa a se entender que não importa se as pessoas estão juntas ou não, se as pessoas estão casadas ou num relacionamento, a partir do momento que há uma negativa por parte de um dos sujeitos, a insistência ou a violência em relação a essa negativa vai ser considerada uma violência sexual, vai ser considerado um estupro. A gente percebe a cultura do estupro toda vez que a gente percebe uma tentativa de culpabilização dessa vítima, seja qual tenha sido a violência que ela sofreu. Então, quando a gente pega no Brasil, por exemplo, os casos de assédio sexual, quando a gente fala de assédio sexual, aqui a gente tem uma discussão bastante complexa, porque muitas vezes o assédio sexual ele vai ser entendido como um elogio, olha só, a essa vítima. Então, se um homem assedia a vítima, vai se entender muitas vezes que esse assédio aconteceu porque ele acha essa vítima interessante, ou ele acha essa mulher interessante, acha essa mulher atraente. Então, se ele acha essa mulher interessante, atraente, e ele manifesta isso por meio de uma violência verbal, ou por meio de uma insistência, é como se a mulher ela tivesse, na verdade, que se sentir meio que elogiada. Então, a cultura do estupro ela pode ser percebida, inclusive, nessas manifestações de assédio sexual. Quando a gente entende aqui, né, dentro da nossa sociedade, quando a gente há uma dificuldade para as pessoas entenderem o que é o assédio sexual, a gente tem uma manifestação clara aí da cultura do estupro. Então, imagina só, o homem ele se sente atraído por uma determinada pessoa, por uma mulher, por exemplo, e aí ele precisa deixar isso claro, ele precisa manifestar isso. E ele não entende se o modo como ele está atuando é uma maneira correta, é uma maneira adequada ou uma maneira violenta. Quando ele não consegue fazer essa diferenciação, a gente tem um problema aí. Então, cara, que o assédio sexual ele é algo que vai ser extremamente difícil de ser percebido e por isso, justamente, ele é banalizado, justamente porque
tanto a vítima quanto o agressor muitas vezes vão ter dificuldade de dizer o que é um assédio, o que é um flerte, o que é uma investida, o que é uma violência. E justamente porque a gente tem pouca discussão disso nos espaços públicos, a gente fala pouco disso nas escolas. Então, tanto a vítima quanto o agressor, de fato, muitas vezes vão sentir dificuldade ou não vão achar que o que está acontecendo ali é uma coisa errada, né? Então, qualquer ato, a gente entende que qualquer ato, que seja físico, seja verbal, e que promove um certo constrangimento da vítima, ou que acontece a partir da negativa da vítima, ou de uma maneira que não seja adequada, a gente entende que a gente tem um assédio sexual. Então, muitas vezes a mulher fala não e o homem continua insistindo porque ele acha que em algum momento ela vai ceder. Temos um assédio sexual. Qualquer conduta, então, de natureza sexual, seja ela expressada de forma física ou verbal, e que seja contra o desejo, ou seja, contra a vontade da pessoa, a gente entende que a gente tem um assédio sexual. Muitas vezes vai acontecer em locais de trabalho, muitas vezes vai acontecer em locais que a vítima não tem como se defender, muitas vezes, ou não tem como expressar a sua indignação. Então, sempre que a gente tem uma conduta de ato sexual que seja contra a vontade da pessoa, temos aí uma condição, uma situação de assédio sexual. E o assédio sexual necessariamente faz parte da cultura do estupro. E aí muitas vezes vai acontecer também de, será que foi assédio mesmo? Será que essa mulher não deixou pistas para esse homem insistir? Será que esse não que essa mulher disse significava não mesmo? Então, a partir do momento que a gente tem uma negativa e essa negativa da mulher não é levada a sério, temos um grande problema aí, né? Que vai estimular e que vai fomentar essa cultura do estupro. Tudo isso, então, faz parte da cultura do estupro. Não é só o estupro de fato. Toda essa forma da sociedade, muitas vezes, se comportar no que diz respeito ao fato de que a vítima tem que estar sempre cuidando das suas ações, a vítima tem que estar sempre se controlando em relação ao seu comportamento, de que a vítima tem que estar sempre pensando, será que eu não deixei alguma pista? Será que eu não fiz algum gesto, não tive alguma ação que fez com que essa violência acontecesse? A partir do momento que a gente tem esse comportamento da sociedade, a gente tem aí uma cultura do estupro. Para a gente finalizar, é importante a gente dizer que esse comportamento ele está presente na sociedade, não é uma coisa que está exclusiva no homem. Então, muitas vezes a gente vai ter mulheres que relativizam essa violência, que vão relativizar e que vão culpabilizar essa vítima, que vão se culpabilizar quando acontece ou quando passa por um processo de violência. Então é algo que está na sociedade, porque a sociedade silencia ou banaliza isso. Então, por conta disso, é extremamente importante a gente falar desses temas que acabam incomodando, seja para concordar, seja para discordar. De qualquer maneira, é um assunto que a gente precisa falar para a gente poder entender e como essas questões e como essas coisas acontecem, como elas se perpetuam. Bom, essa foi a nossa discussão de hoje. Até as próximas!